Entendi. Da porta lá. Pega o fone para mim. O microfone está aberto, Diego, só isso. Se você olhar ali em números 20, a partir do verso 10, diz assim, olha que interessante. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse. Antes disso, lá no verso 8, Deus fala assim para Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Deus fala isso. Só que o que acontece? Lá no verso 10, acontece assim, ó, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. O que aconteceu aqui? Deus falou uma coisa e Moisés fez outra. E a consequência disso está lá embaixo no verso 12. Diz assim, ó, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo à terra que lhe dei. O que estava acontecendo aqui? Moisés, ele não honrou a santidade de Deus. Ele tratou Deus como alguém excepcional, tudo bem, mas com uma autoridade humana qualquer. Algo ali, naquele momento, faltou para Moisés. E ele tratou Deus como uma autoridade qualquer, e não como Deus, não como santo. Esse foi o problema, tá bom? Isaías tem uma outra passagem interessante também, muito interessante. Olha só o que diz lá em Isaías 8, 12 e 13. Diz assim, ó, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que eles temem, nem tomeis isto por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. É dele que vocês têm que ter pavor. Isso que Deus está falando, que você está falando. É dele que vocês têm que ter temor. Isso sim, tá? Então vamos lá. Portanto, a santidade de Deus é sua infinita transcendência e seu supremo valor. Ele está sozinho em outro patamar, o que significa que ele não depende de mais nada para a sua existência. Veja bem, isso é importante. Deus não depende de mais nada para a sua existência nesse patamar que ele está. Ele é autoexistente, não depende de nada. Ele é completo, perfeito, assim possui valor supremo como fonte de toda a realidade, todo valor. Essa ideia de que Deus precisa da gente é uma ideia mentirosa, né? Uma ideia falsa. Eu já ouvi muito isso, né? De que Deus estava sozinho, então ele resolveu criar o homem porque ele estava solitário, né? Triste. Então essa ideia aí é bem estranha, né? Pra falar a verdade. Deixa eu ver como que eu volto aqui na minha tela. Espera aí. Aqui, achei já. Beleza, voltei. Então, essa aí é uma ideia um pouco estranha, tá bom? Bom, o primeiro ponto, então, que nós falamos aqui é dignidade, transcendência infinita. Segundo ponto, então, acima de tudo, mas não solitário. Acabei de falar um pouquinho agora para vocês sobre isso, né? Importante também. A elevação infinita de Deus, acima de toda outra realidade, não significa que ele seja uma mente solitária e sem amor. Tá? Deus subsiste, veja bem, em 3 pessoas divinas.
São quais? Deus substitui em três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é um conceito importante para a gente entender isso, tá? Nós estamos falando de três, mas que na verdade é um, tá? Deus subsiste em três. Outra definição importante, que muitas pessoas confundem. Jesus, ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100%. Ele é 100% Deus e 100% homem. Por isso, ele não pecou. E por isso que ele é o nosso único mediador. E ele é Deus. Essa é uma outra definição importantíssima. Ele é Deus. E isso é importante a gente entender. Então, Deus subsiste em três. Portanto, a santidade, esse elevado patamar de Deus, não significa que ele seja solitário, então, nesse patamar. Ou sem amor, em sua elevação infinita, na sua santidade. Existe uma comunhão entre os três, entre esses três, que são um, na verdade. O Pai ama o Filho, e nós temos referências disso aí. O Papa traz isso para a gente aí em Marcos 1:11. O Filho conhece e ama o Pai, João 14:31 fala disso para a gente. E o Espírito Santo é a expressão perfeita, completa e infinita do conhecimento e amor mútuo do Pai e do Filho. O Douglas. Pode falar. Agostinho tem uma expressão chamada vínculos amores, né? Que é o amor, o amado e o amante, ou seja, os três, né, estão profundamente conectados um com o outro, né? Tudo falando sobre o amor. Um é aquele que ama, o outro é o amado e o outro é o amor. Acho muito bonito esse que Agostinho fala, do vínculos amores. Legal. Legal, isso deixa bem claro para a gente, então, o principal ponto agora que eu queria deixar claro para vocês, eu não queria falar sobre Trindade, não queria falar sobre essas questões, porque nós também não dá, é entender o seguinte: Deus, ele não está sozinho. E essa ideia também de que Deus estava triste, sozinho, e resolveu criar o homem, essa também é outra história também complicada, porque não é isso que nós temos na palavra de Deus. Por isso, mas a pergunta é, por que isso é importante, então, na nossa discussão agora? Porque é essencial para a plenitude, perfeição e completude de Deus. Isso é essencial. Isso é essencial na sua santidade. Então, Deus, ele é santo, está num nível, num patamar acima de tudo que nós possamos imaginar que possa existir, e ele não está sozinho. Ele não é um Deus carente. Tá bom? Isso é importante. Terceiro ponto, então. Terceiro ponto. A santidade está interligada à justiça. E agora as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Olha só. A Bíblia fala da santidade de Deus não apenas em termos de transcendência, tá? Mas também em termos de moralidade. Moralidade. Ser santo não é apenas ser separado e transcendente, mas também ser justo. Um pouquinho, gente, espera aí. É o microfone do Diego. Ô, Dieguito, peraí. me ajuda aí, Dieguito, por favor. Diegão tá derrubando a aula hoje, Diego. Vou te contar uma coisa, hein? Ô, Douglas, aproveitar a interrupção. Vai. Tem um quadro russo do Rublov, se eu não me engano, chama Trinity. Então ele coloca a Trindade sentada e uma cadeira assim, ó, na frente, esperando nós, no caso, entrarmos na comunhão, né? Uhum. Exatamente. E onde Cristo está no centro, na cadeira, né, em determinado momento, né? Em determinado momento é o nosso eu, né, nessa cadeira. É interessante. Então, mas a Bíblia fala de santidade e fala de moralidade, tá bom? Ser santo não é apenas ser separado e transcendente, mas é também ser
justo. E a gente fala muito isso, né? Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, né? Isso nos leva, então, a uma pergunta inevitável, né? Já que a justiça implica em fazer o que é certo, e fazer o que é certo implica em cumprir algum padrão de retidão. Então, se é certo, existe um padrão de retidão, correto? Tudo bem. Qual é o padrão de justiça que Deus cumpre, então? Qual é o padrão de Deus para a justiça dele? Pergunta interessante. Qual é o padrão de justiça nosso? Nós temos um padrão de justiça, talvez, né? Talvez quem mora no meio do crime organizado tem um outro padrão de justiça, sei lá, né? Um parâmetro. Isso é ser bom, isso é ser justo, né? Qual é o padrão de Deus? Que agenda Deus cumpre, né? Nessa questão, né? Olha que interessante. Como era antes da criação, então? O que existia antes da criação? O que nós tínhamos antes da criação? Nada. Tínhamos Deus, a Trindade, né? Não havia nada fora de Deus. Não havia um padrão fora de Deus. Não havia criação. Deus não havia criado o homem. Nada havia sido criado ainda. Ele era a única realidade. Então, quando apenas Deus existe, como se define o que é certo para Deus fazer? Como a santidade de Deus abrange não apenas a sua transcendência, mas também a sua justiça, né? A resposta é que o padrão da justiça de Deus é Deus. É o próprio Deus. O padrão da justiça dele é ele mesmo, né? Ele próprio. Esse é um ponto importante, né? Então, vamos lá. O princípio bíblico fundamental é o seguinte. 2 Timóteo 2,13 diz assim: pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus não pode se negar. Ele não vai fazer isso. Ele tem um padrão, ele é santo, e esse padrão se interliga, então, à justiça dele, e ele vai cumprir a justiça dele. Isso não há como isso mudar. O Douglas, na verdade, ele não tem um parâmetro de justiça, ele é a justiça. Exatamente. O parâmetro é ele mesmo. Né, Zan? Porque você acabou de falar. Então, o parâmetro de Deus para ser justo é ele mesmo. Douglas, assim, justamente, assim, a gente pensa o seguinte: se a santidade, o que é a santidade de Deus, ou como a gente exprime, né? A gente fala, isso é santo e isso aqui não é não é santa. O que é santo, a gente fala que é algo especial, é algo que está elevado da nossa realidade material. Então, isso é santo. Assim como, por exemplo, a maneira como o israelita não era qualquer um que entrava dentro do templo, porque era o santo e o santo dos santos. Da mesma forma como a gente não ora de qualquer forma, ou lê a Bíblia de qualquer forma, ou trata a palavra de Deus de qualquer forma, porque a gente entende que aquilo está relacionado a algo muito fora da nossa realidade. Demanda um respeito muito grande. Essa santidade é tão perfeita, e aí ela é perfeita, né? Não há falhas nessa santidade. Se ela é perfeita, ela se torna um padrão, porque não há falha nela. Então, a gente encontra nela algo que é 100% amarrado. Em Deus, a gente deve plena santidade, porque nele não há falha alguma. E, a partir disso, surge um padrão, que, se ele é santo, exige um padrão da gente, né? Um padrão de conduta, um padrão de tratamento. Então, a partir de a gente observando essa santidade de Deus, a gente percebe o seguinte: opa, parece que tem um jeito certo de tratar a Deus, ou de conviver com a criação de Deus. Parece que ele está querendo estabelecer alguma coisa. É aí que vai caminhando para o padrão e para a justiça, eu imagino, né? Mais ou menos. Isso. Não, mas você explicou muito bem mesmo. Valeu.
Então, veja bem outra coisa importante. Se nós temos um padrão, se Deus tem um padrão, que é o padrão dele, um padrão perfeito de retidão, de santidade, de Deus, então a gente pergunta o seguinte, a gente chega a uma conclusão importante. Ele não pode agir de forma a negar sua própria dignidade, beleza, grandeza infinita. Ele é o padrão do que é certo para Deus. Ele é o padrão. A gente cria, assim, alguns casos desse, por exemplo, eu como empresário, eu tenho um padrão de serviço, né? Você deve ter também um padrão, né? ISO 9000, ISO alguma coisa, entendeu? Que as coisas têm que funcionar daquele jeito. É o padrão, é isso que a gente cria, entendeu? É como um chefe numa cozinha, sei lá, algo do tipo assim. Ele não vai deixar que nada saia da cozinha dele que seja fora daquele padrão que ele criou, né? E não adianta. Ele tem aquele padrão. Se for ruim, ele vai mandar voltar. Faz outro. É como acontece na nossa empresa, na sua escola. Se você não atingir a nota certa, o padrão, você não vai passar. Não tem jeito, entendeu? Então existe um padrão. E tentando colocar isso aqui para Deus, Deus é justo. E ele não vai aceitar a nossa fé, né? Como diria meu amigo Elton. Vamos lá, então. A gente estava falando que se Deus negasse essa santidade dele, e a beleza e grandeza, isso não seria correto, tá? O padrão final seria, então, quebrado. Se ele nega, o padrão dele seria quebrado. Então, ele seria um Deus injusto. Concorda? Se ele tem um padrão e ele quebra esse padrão, ele se torna um Deus injusto. Está fora do padrão dele. Logo, ele é um Deus injusto. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, veja bem, ó. Santidade e justiça. Então, nós temos isso aqui. Opa, desculpa. Nós temos, então, isso aqui acontecendo, ó. A santidade está linkada com a justiça de Deus. Isso é um ponto importante para a gente entender. A santidade está linkada à justiça de Deus. A santidade está interligada à justiça. Tudo bem? Deus, ele é santo, mas ele é justo. E o padrão de justiça dele é ele próprio, ele mesmo. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Vamos ligar o resto, então, agora, né? A retidão está interligada com a bondade. O último ponto ali, ó. A santidade de Deus transborda em bondade. A sua justiça guia a dádiva dessa bondade. Elas nunca se contradizem. Olha que interessante, então. A santidade de Deus, logo, ela transborda em bondade. Só que é o seguinte, a bondade de Deus, ele fala aqui, transborda em bondade, e sua justiça, né, guia as dádivas dessa bondade. A bondade de Deus gera as dádivas que nós recebemos. Então, nós temos isso aqui, ó. A bondade de Deus gera as dádivas que nós recebemos. Porque Deus é bom. E isso nós temos as dádivas. Só que quem controla isso aqui é a justiça de Deus. Então, nós devemos colocar isso aqui, ó. Como funciona essa interligação? Deus é santo, ele é justo, a santidade de Deus transborda em bondade, a bondade de Deus nos gera as dádivas, só que existe a justiça de Deus aqui, que liga isso para a gente. O que é a bondade de Deus, então? O que é bondade de Deus, então? O que você acha, então, que é a bondade de Deus?
né? Bondade de Deus, vamos lá. É a sua disposição em ser generoso, de fazer o que abençoa os seres humanos. Sua santidade é como uma fonte que transborda, e ele é inclinado a ser generoso. Mas, novamente, eu digo para vocês, mesma informação que eu estou falando no começo, Deus é generoso, mas não é carente. Ele é justo, e ele não é só. Tá? Seu impulso é dar e não receber. Isso é um outro ponto muito importante. Tá? E hoje, a pregação de hoje, do pastor, em Jó, foi bem interessante nesse sentido. A nossa tendência é de achar que Deus nos dá porque nós somos bons, ou porque nós merecemos. Né? Então, isso, de certa forma, está na nossa cabeça. Nós achamos que nós precisamos responder a Deus, ou fazer as coisas a Deus, para que Ele se agrade da gente, e assim Ele nos abençoe. E nessa ideia nós fazemos muitas coisas. Nós paramos de fazer essas coisas, nós vamos à igreja, nós damos mais esmolas, nós ajudamos uns aos outros, tudo para virar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, né? Só que o sentido não é esse. A nossa vida é uma vida de resposta àquilo que Deus já fez por nós. Porque Ele é bom, Ele é santo e Ele morreu por nós. Cristo veio ao mundo e Ele é Deus. O próprio Deus se fez homem e veio até nós. E é o nosso pecado, a nossa culpa, Ele tomou sobre Ele. E aquilo que era reservado para a gente, Ele tomou. Então, seria o tamanho do amor e do compromisso de Deus conosco, que somos pecadores. E que não conseguimos, talvez, pronunciar 3 palavras sem pecar. Tudo bem, exagerei. Mas nós não conseguimos passar muito tempo sem pecar. Fala, Neto. Já pecou. Não. Já pecou. Não, eu repito muito isso para os adolescentes, né? Tem hora que nós esquecemos que Deus é bom, mas Ele é justo também. E isso equipara, né? Uma coisa não é maior que a outra. E tem horas que a gente vive um pouco a teologia da Xuxa, né? Que é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Então, a gente perde um pouco disso aí. Ou a gente faz de Deus o Papai Noel, aquele bom velhinho, sempre ho, 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 que legal, que bonitinho, olha lá. Ele fez tudo errado, mas eu vou dar isso para ele. Então a gente perde um pouco disso, né? Deus é bom, mas Deus é justo também, né? Essas coisas se equivalem dentro dos atributos de Deus, né? Exatamente. Então, nada um superior ao outro, não é. Não. E o pior do que isso é que nós podemos ter a ideia de que nós realmente somos bons, de que nós merecemos aquilo. E aí nós fazemos de Deus nosso devedor. Eu fiz, então eu preciso receber agora. Então, por que Deus está mandando essa pandemia para mim? Eu não fiz assim mal. Eu não fui mal assim. Eu sempre fui bom. Eu sempre ajudei. Eu sempre fiz tudo. Como é que Deus é injusto comigo? Fala, Zé. Eu vejo assim que essa questão do parâmetro pelo qual achamos que Deus vai retribuir aquilo que nós fazemos, é porque devido à queda, nós fazemos isso com relação a outras pessoas, né? Muitas vezes tratamos bem outras pessoas porque esperamos que essa pessoa nos trate bem também, né? Ou vamos ter algum tipo de mérito ou, enfim, benefício por questão disso. Então, acho que isso está intrínseco, né, no nosso pensamento, né, nas nossas atitudes, né? E acabamos levando essa atitude, essa maneira, né, de lidar com essa justiça, né, entre aspas, para com Deus também e para as coisas dele, achando que sermos justos, entre aspas, também
com relação às suas palavras ou os seus mandamentos, achando que com isso também seremos tratados bem, né? Como disse o pastor hoje, isso não é totalmente, mas não nesse sentido, de que nós trocamos, né? Ou fazemos aí um jogo de números, né? Eu gosto de fazer uma pergunta que é muito simples assim: por que você faz o que você faz? Por que você ajuda? Por que você ajuda no semáforo? Por que você ajuda ao seu irmão? Por que você se compadece? Por que você vai à igreja? Por que você ora? Por que você faz o que você faz, né? Qual é a sua motivação para isso? Então, veja bem, se você pensa que a sua motivação é para Deus não ficar triste com você, sua motivação está errada. Se você faz isso para Deus amar mais você, você está errado. Deus não vai amar mais você porque você vem a todos os cultos, porque você ajuda mais do que o outro. Não, Deus te ama. A verdade é que Deus te amou. E Salmos e outras diz que Salmo 109 diz que Deus já nos conheceu antes, quando ainda nem éramos gerados ainda. Deus nos conheceu lá atrás. Então ele nos amou primeiro. Essa que é a verdade. Ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma retribuição a isso, é uma resposta a isso. Essa é uma palavra muito boa. Então, por que eu vou à igreja? Por que eu faço isso? Eu faço porque Deus me amou. Eu faço porque Ele fez por mim. Eu perdoo por quê? Porque Ele me perdoou. Entendeu? E isso aqui que a gente está vendo, justamente isso. Ó, o impulso de Deus é dar e não receber. Ele nos deu tudo que nós precisamos. Tudo. A salvação e Cristo e tudo mais que nós precisamos para viver nesse mundo e seguir até o fim, vencer a carreira da fé, né? É Ele que nos dá. Ele que nos mantém, né? Portanto, Ele não espera nada em troca. Deus não espera nada em troca. Ou barganha. É dano que se recebe, né? Ele não espera isso. O que Ele espera é outra coisa, né? Ele não age em resposta às nossas ações. Ele não age em resposta às nossas ações. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é supremo. Atos 17:25 diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se precisa de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele fechou. Se Ele dá vida, respiração e tudo mais, Deus dá tudo para a gente. Ele não é servido por mãos humanas. Então, essa ideia de que Deus precisa da gente e que nós vamos determinar as coisas para Deus, e que Deus... Não é assim. É uma teologia mentirosa, enganosa, que leva a gente para um caminho sem saída. Sem saída. Porque você chega num momento desde pandemia, você fala, poxa, e agora? Eu fiz tudo certinho. Eu fiz a minha parte. E por que Deus não fez a dele? Não é assim. Né? Nosso conceito está completamente errado. Mas a sua bondade não está desconectada da sua justiça, que nós falamos ali. Como fizemos o desenho aqui, né? Ela não é concedida de maneira a negar a sua dignidade, beleza infinita. É por isso que a justiça de Deus envolve punição final. É aí que a gente entende. Então, por que existe o inferno? Porque Deus é justo. Deus é justo. E Ele pune o pecado. Nós éramos inimigos de Deus. O que nos transformou de inimigos de Deus para amigos de Deus? Jesus. Só Jesus. Nós éramos filhos da ira. Certo? Hoje, nós somos o quê? Amigos de Deus. Somos justificados. Pecadores. Somos pecadores. Vamos pecar. E continuamos pecando. Né? Essa é uma pergunta interessante. Eu consigo parar de pecar? Olha, se você conseguir, você já está lá. Né? Já está lá.
Nós pecamos. Como alguém falou depois aqui, já pecou, né? E já pecamos, né? No final do dia, pecamos. No meio do dia, pecamos. Nas primeiras horas, pecamos. É assim. Só que nós temos advogado diante de Deus. Jesus, o justo. É assim que funciona. Então, nós vamos errar. Só que nós temos a esperança do que Deus fez para nós, já está feito. E Ele nos dá os subsídios para superar tudo isso. Então, essa é a nossa esperança de que um dia estaremos com Ele. Até lá, nós temos a Cristo, né? Que está conosco. Então, Ele é bom. Quando Deus pune aqueles que não se arrependem no inferno, Ele não lhes concede sua bondade. Simplesmente assim. Deus não lhes concede sua bondade. Mas nem por isso Ele deixa de ser bom. Tem uma música que está passando pela minha cabeça agora, do Baruch, que fala assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Em meio a toda essa situação, em meio a toda a tristeza, a amargura, esse pessoal hoje, tristeza, aliás, no momento hoje, um dia muito triste, né, de velório, de morte de uma irmã nossa, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E nada muda isso. Nada vai mudar isso. Tá bom? Como é grande a tua bondade, o Salmo 31 diz. Né? Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem. Aos que te temem. Da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Deus é bom. Nós não estamos debaixo da ira de Deus, né? Conosco, né? Com os que creem, com aqueles que creem nele, que têm fé nele. Essa referência e fé não fazem alguém merecer a bondade de Deus. O fato de você achar que você merece, você não merece. Aliás, alguém dizia assim: a gente não merece nada, nós não merecemos nada. Aí um dia o Misael falou assim: não, nós merecemos sim, merecemos o inferno, né? É isso que nós merecemos. Pecadores finitos e totalmente dependentes não podem merecer nada de Deus, né? A bondade de Deus para com os pecadores é sempre livre e imerecida. Favor imerecido. Nós cantamos muito isso, né? Favor imerecido. É isso que nós temos. Graça. O que é graça? Graça. Né? Não há nada que você possa retribuir. É graça. Graça imerecida. Deus nos alcançou. Ele vem até nós. Ele faz. Ele não faz porque nós começamos. Não fomos nós que começamos, né? Então, se não merecemos e não podemos fazer nada para merecer, se somos pecadores, por que Deus é propenso a mostrar a sua bondade abundante àqueles que o temem e que nele se refugiam, então? Por que Deus faz isso? Veja bem, nós não merecemos nada, falei agora, né? Nós não podemos fazer isso, mas por que Deus, então, Ele faz isso? Porque Ele é propenso a mostrar a sua bondade. Porque Ele mostra a sua bondade para nós. Por quê? Você já pensou nisso? Nós não somos nada. Mas Deus, Ele nos abençoa mesmo assim. Ele vem até nós. Ele morreu por nós. Você já pensou no sacrifício de Jesus? Você já tentou parar e pensar o quanto Cristo sofreu no Getsêmani? O tamanho do sofrimento, da dor dele? E tudo que Ele fez por nós? Você já pensou nisso? E nesse momento você fala o seguinte: qualquer dor que eu sinta não é nada comparado àquilo. Qualquer sofrimento meu não é nada comparado àquilo que Deus passou por mim. Lágrima, sangue, né? Sou o sangue, né? Por nós. Como é que é isso, né? É porque tal reverência e fé demonstra a dignidade, beleza e santidade de Deus. A nossa fé e a nossa esperança também, Deus nos alcança, Deus nos chama, Deus nos elege, né? A palavra nos diz isso.
E nesse momento nós reconhecemos a santidade de Deus. Nós cremos nele, esperamos nele. É interessante, para finalizar aqui, depois de eu concluir, Abraão fala lá em Romanos, olha assim, Romanos 4:18. Romanos 4:18. Olha só. Romanos 4:18. Paulo está argumentando, e ele faz isso em vários livros da Bíblia, argumentando sobre a salvação pela fé ou salvação pelas obras. Porque em alguns lugares, alguns judaizantes estavam querendo dizer que a salvação em Cristo não era mais suficiente. Eles diziam o seguinte: a salvação é em Cristo, Cristo salva, mas você precisa dar um plus na tua salvação. Você precisa também circuncidar, guardar algumas coisas, guardar algumas festas, colocar alguma coisinha a mais ali, tá? Então, Paulo vem apresentando certas questões. E Paulo vira e fala algo interessante. Ele fala assim, Abraão, pai da fé, né? Ele fala assim, no verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Aí ele faz uma referência, assim, ó, assim será a tua descendência. Deus fala para Abraão que ele seria o pai de muitas nações, de uma grande descendência, que somos nós. Ele está apontando para Cristo aqui. E aí, olha que interessante, no 19, Paulo fala assim, ó, e sem enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé é o seguinte, ele creu. Ele não teve dúvidas. Ele creu na palavra, né? Embora, olha só a situação de Abraão, hein? Levasse em conta o seu próprio corpo adormecido. Ele não tinha como ser pai. Simples assim. Ele não podia ser pai. Tá? Sendo já de 100 anos de idade avançada, e idade avançada de Sara. Sara também não podia mais ter filho. E Deus vira para ele e fala que ele ia ter um filho. Como assim? Irmão, se fosse eu, na minha incredulidade, eu ia falar para você o seguinte, está de brincadeira comigo. Eu tenho 100 anos. Minha esposa não pode ter filho. Por isso não somos Abraão. Exatamente. Mas pensa, se coloca no lugar dele. Como? Você fala assim, não dá. É algo interessante para a gente pensar. Né? É algo interessante você pensar, como é que pode? Só que é o seguinte, ele creu. Né? Ele creu. Ele não pensou, ele creu. E mais do que isso ainda, se você for ler a história de Abraão, o que ele faz? Ele tem um filho, tem um único filho, aí ele pega esse filho depois, Deus manda matar o filho. O que ele fez? Ele vai. Ele vai. E ele fala o que para o filho, quando o filho pergunta, mas pai, não tem nenhum cabrito aqui para a gente molar. O que acontece? Abraão fala para ele assim, Deus proverá. Porque Deus sabe, ele sabe, aliás, que Deus está com ele. E ele obedece. E ele faz. Tá bom? Eu vou concluir, então, aqui rapidinho, diz assim, ó. Ô Douglas, eu não entendi. Então, de certa forma, é como se a obediência de Abraão, a fé dele, né? Demonstrasse a santidade de Deus. Isso, é isso que ele fala aqui. Existente. Isso. Tá. Ele honra Deus. É tipo muito bem. Ele transparece um pouco da santidade, então. Isso, é muito boa essa pergunta, que eu estava esquecendo até de dar uma fechada melhor nisso aí. É isso que ele diz aqui, ó. Dessa forma, ele demonstra a grandeza, a santidade de Deus. Né? Aponta para o futuro. A fé dele demonstra isso. Né? Esperamos em Deus. Nós confiamos de que Deus é santo. Né? Nós esperamos que Ele é justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete. E o que Deus nos promete? Estaremos com Ele. Que Ele está conosco. Deus não nos promete livrar de todas as doenças.
De maneira alguma. Deus não promete para nós que nós não vamos ter problemas financeiros, que nós não vamos ficar doentes. Então, nós baseamos a nossa fé em quê? De que Ele é bom, de que Ele é santo, e de que Ele está no controle de todas as coisas. Essa é a nossa fé. E dessa maneira nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é santo e que Ele é bom. Então nós reconhecemos a santidade de Deus nesse momento. Nós cremos e esperamos nele. Mesmo no caminho lá para sacrificar o próprio filho, ele creu que Deus estava no controle daquelas coisas. E nesse momento, a gente tem que entender isso, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele é bom, de que Ele continua sendo Deus. E que Ele, em momento algum, nos prometeu essas coisas. Eu digo isso por quê? Porque tem muita gente que acredita que Deus nos promete uma vida maravilhosa aqui na Terra, como se o céu fosse aqui, né? Não. Em momento algum, Deus não nos prometeu isso. Né? Ele prometeu estar conosco. Isso sim. E Ele está conosco. No leito, né? Ou na saúde. Ele está conosco. E essa certeza que nós precisamos ter, que Deus está conosco. Tá bom? Diz assim, ó, sobre o coronavírus, só para finalizar, vou ler rapidinho aqui. No próximo capítulo passaremos a soberania de Deus. De tudo sabe, tudo governa sobre todas as coisas. Mas o que vimos aqui nos impedirá de concluir que a mão de Deus sobre o coronavírus desabone sua santidade, retidão e bondade. Vai nos impedir disso. Isso não é verdade. Não seremos tão ingênuos a ponto de equiparar o sofrimento humano à injustiça divina. Não podemos falar isso. Nós sofremos porque Deus é injusto, de forma alguma, né? Ou concluir que Deus deixou de ser santo ou bom ao governar o mundo. Também não podemos concluir isso. De forma alguma podemos concluir isso. Né? Todos nós somos pecadores, sem exceção. Né? Todos nós trocamos a glória da dignidade, beleza, grandeza de Deus por coisas que precisamos mais. Entre aspas, nós trocamos isso, né? A glória de Deus por outras coisas que nós precisamos. Isso é uma desonra e vergonha, né? Uma desonra a Deus. Portanto, merecemos ser punidos. A verdade é essa, né? Só que Deus age de misericórdia com a gente, né? Nossa desonra da glória de Deus nos torna objetos dignos da ira de Deus. Nós éramos filhos da ira, mas Cristo mudou essa nossa história, né? A Bíblia diz que somos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3, como eu falei agora. O que significa que Deus seria santo e justo ao reter a sua bondade de nós. Se essa é a nossa condição, Ele seria justo e santo, mesmo assim, e simplesmente não nos abençoar. E simplesmente não ser generoso e bondoso com a gente. Ele seria. Nada mudaria isso. Tá? O coronavírus, portanto, não aponta para uma falta de santidade, justiça, bondade de Deus. Nossa rocha, nesses dias conturbados, não é injusta. Ele não é profano. Ninguém é santo como o Senhor. Não há rocha como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2 diz disso. Então, nossa rocha, a gente conclui que ele não é uma miragem. Ele é real e verdadeiro. Tá bom? Alguém quer falar? Isso toca dois públicos, né, Douglas? Sempre tem o público dos céticos, né, o pessoal que está lá fora e aí vê algo assim acontecendo. Na verdade, sempre que alguma tragédia acontece, né, eles levantam a voz para dizer: e aí, cadê esse Deus bondoso de vocês, né? Onde é que Deus estava? Onde é que Deus está quando essas coisas acontecem? Então eles usam essas tragédias para dizer que Deus ou não é bom, ou não é santo, ou não é justo, ou não é onipotente, né?
E esse argumento do Piper é interessante, porque, de certa forma, a gente quebra essa argumentação dizendo, na verdade, a gente merece coisa pior do que coronavírus, né? Se Deus retivesse a sua graça, ele ainda permaneceria sendo santo, sendo justo, né? Nós merecemos as piores tragédias, né? Ainda assim, não é exatamente esse o ponto final, né? Deus ainda exerce profunda misericórdia, e o simples fato de um cético estar vivo para questionar a Deus é a expressão de profunda bondade e misericórdia de Deus para com ele. Agora, o nosso contexto aqui não é o dos céticos lá fora, né? É de gente aqui dentro da igreja, da comunidade dos santos, que normalmente não tem a coragem de falar abertamente, né? O que está acontecendo, né? Deus deixou de ser santo, Deus deixou de ser bom, Deus deixou de ser justo, né? Por que está acontecendo algo assim, né? Então, por vezes a gente não tem a coragem de articular essas coisas, mas muitas vezes a gente fala isso com as nossas posturas, com as nossas respostas, principalmente com as nossas emoções. Então, para dar um exemplo, por vezes, emoções como ira ou como medo são respostas a Deus duvidando da bondade de Deus, né? Quando eu respondo irado, eu estou dizendo, já que Deus não vai me proteger, né, já que Ele não é bom para comigo, então eu vou dar conta de mim mesmo, eu vou na marra, né, vou resolver o meu problema. Ou quando a gente responde com medo, é a mesma coisa, já que Deus não vai me proteger, a melhor coisa é eu fugir e assim segurar, né, a minha onda. Então, muita gente que está respondendo agora nesse ambiente de Covid, né, irados com a vida, irados com tudo, podem estar exatamente duvidando da bondade de Deus, ainda que não estejam articulando intelectualmente as expressões do tipo Deus não é bom, né? E muita gente que anda ansiosa, com medo, pode estar também com essa mesma questão, embora não tenha parado para pensar exatamente sobre isso. Então, a lembrança de que Deus continua sendo bom é fundamental para a gente responder ao nosso coração desorientado, né? E ter não apenas um retorno ao equilíbrio interno, mas um retorno à nossa caminhada com Deus, né? Uma outra resposta dos nossos sentimentos é a resposta de ciúmes, de inveja, ou no outro extremo de desespero. E normalmente essas respostas emocionais têm a ver com a questão não apenas acerca da bondade de Deus, mas agora acerca da justiça de Deus. Então, o cara que sente inveja, ele está dizendo, Deus não é justo comigo, Deus está dando para os outros as coisas que ele deveria me dar. Então, eu passo a invejar as coisas dos outros, né? Quer dizer, eu estou aqui correndo o risco de ficar doente, enquanto tem gente que está tranquila uma hora dessa. Eu aqui perdi meu emprego, enquanto tem gente que está ganhando mais nesse período de crise, né? A gente fazendo máscara e ganhando dinheiro com máscara. Ih, foi mal, Neto. Foi direta essa, né? Não foi nem indireta isso aí. Enfim, eu aqui passando por isso ou por aquilo e tem gente se dando bem. Então, a inveja, muitas vezes, é essa expressão que a gente está dizendo, Deus não é justo, né? Por que ele me deixou passar por isso? E outras pessoas que não são filhos dele, que não estão, né, fazendo as coisas certinho, alguma coisa assim, estão recebendo isso. Ou no desespero, né, que é o cinismo total. Quer saber? Tanto faz como tanto fez, não tem mais jeito. 2020 já acabou, eu não vou mais ter esperança para minha faculdade, ou para o meu serviço, deixa para lá.
Que é uma das formas de dizer, Deus não é justo, o mundo não é uma coisa certa e, quer saber, é melhor não confiar em nada e em ninguém. Por que eu vou ser bom, né? Exato. Então, qual é o ponto aí? É que nós cristãos não articulamos abertamente essas verdades para dizer Deus não é bom ou Deus não é justo. Mas momentos assim, e as nossas respostas emocionais revelam que essas questões estão lá no fundo do nosso coração. E por isso a gente precisa de materiais como esse, de aulas como essa, que estão nos lembrando o tempo todo que o fato de nós estarmos em um período de pandemia, o fato de alguns de nós perderem o emprego, o fato de alguns de nós ficarem doentes, ou o fato de alguns de nós experimentarem outras consequências, de modo nenhum significa que Deus deixou de ser santo, deixou de ser justo, deixou de ser bom e deixou de nos dar dádivas. Pelo contrário, né? À medida em que nós enxergamos o quão maligno é o nosso pecado, o que nós merecemos efetivamente, se torna ainda mais evidente o quanto Deus ainda é gracioso e misericordioso para conosco, né? E aí, certamente, o resto do argumento do Piper no livro vai nos ajudar a encontrar ainda mais paz e mais conforto. Mas só lembrar dessas coisas já pode ser muito bom para o nosso coração voltar um pouquinho mais para o eixo, né? Ter um pouquinho mais de equilíbrio.